A paz do Senhor, amados irmãos, chegamos na lição de número 9 da nossa escola bíblica dominical. E o tema é maravilhoso, o tema é Jesus, o holocausto perfeito. E quando se fala nisso, a gente já lembra na carta escrita aos Hebreus. Claro, nós estudamos no último trimestre sobre a carta aos Hebreus. Não no último, que o último foi sobre ética, mas no antepenúltimo. Ou seja, no primeiro trimestre desse ano, nós tivemos o privilégio de estudarmos a carta aos Hebreus. E nós abordamos muito essa postura, essa posição do Senhor Jesus como o sumo sacerdote perfeito. E agora essa temática é recorrente, porque nós estamos falando do livro de Levítico. E o nosso textuário é Hebreus, capítulo 10, versículo 10, que diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, sacrifício único, uma única vez. Lembra que os sacrifícios do Antigo Testamento era repetitivo. Aí tinha que fazer toda hora, porque cobria o pecado. Mas Jesus é aquilo que o João Batista profetizou quando viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira, arranca, extirpa o pecado da humanidade. Então é o único sacrifício, porque tem eficácia. Graças a Deus. E a nossa verdade prática diz assim: os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Glória a Deus! Que maravilhoso é essa temática que estaremos estudando nessa aula. Vamos pensar um pouquinho então sobre Hebreus, capítulo 10 e versículo 10. O contexto do nosso textuário fala que os sacrifícios do santuário, por causa da sua imperfeição, deveria se repetir. É isso que a gente vê nas instruções dadas por Moisés para o sacerdote Arão e os levitas de um modo geral, como está escrito em Levítico, no livro de Levítico. Mas o Senhor Jesus, como o Cordeiro perfeito, graças a Deus, um único sacrifício, porque tem eficácia, tem autoridade, tem poder, graças a Deus. Então, feito uma única vez. Essa expressão adverbial está vinculada à questão da santificação. Então a oferta de Cristo é completa. Quando o Espírito Santo toca no coração do pecador e reabilita o seu livre-arbítrio, e ele confessa que Jesus é o Senhor, então o sangue de Jesus lava o espírito, a alma e o corpo daquela pessoa. E aí ele é declarado santo e inicia então o processo da santificação. Tudo isso é graças à obra expiatória do Cordeiro perfeito de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. É muito maravilhoso esse texto, porque é uma contraposição às antigas práticas legais, judaicas. Lembrando que a Epístola aos Hebreus ela foi escrita em um período antes da destruição do segundo templo. Então, por volta do ano 58, 60, 61, essa é a época. E o templo foi destruído. Todo aquele sistema de sacrifício foi cessado após a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Jesus. Interessante eu compartilhar com vocês e lembrar, se você ainda não tem o meu livro,
intitulado Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. E se você quiser estudar a história de Jerusalém, essa foi a minha dissertação de mestrado no curso de Ciências da Religião na Universidade Mackenzie de São Paulo. Foi então uma dissertação aprovada, passou pela mesa com os professores avaliadores, os 3 professores, e eu lancei esse livro e eu coloquei à disposição de todos. Se você quiser adquiri-lo, você pode entrar no meu site, você pode mandar um e-mail e você pode receber esse livro na sua casa. O nome é Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo até o pentecostalismo. É toda a história da santidade de Jerusalém até os dias de hoje. Por que eu lembrei desse meu livro? Porque Hebreus foi escrito basicamente 10 a 15 anos antes da destruição de Jerusalém, antes da cessação do sacrifício. E esses irmãos hebreus, então, são confortados com essa palavra maravilhosa, dizendo que o sacrifício de Jesus foi feito uma só vez, não como os rituais da antiga lei, que tinha que repetir-se. Graças a Deus. Nós temos então uma interação sobre a palavra holocausto. Holos mais caio, né? Fala completo e queimado. Então, holocaustos. E depois nós temos a introdução, que vai também falar sobre a glória e a simbologia do holocausto. O holocausto, então, tinha de ser oferecido não simplesmente como um ritual, embora fosse um ritual também, mas tinha que ser oferecido pela fé, com os olhos, então, posto para a bondade de Deus, que vai projetar para o verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício do Cordeiro perfeito de Deus, o sacrifício de Jesus no Calvário. Então, primeiro tópico da nossa lição, o holocausto, o sacrifício mais antigo. Então você tem no item 1 a definição de holocausto. O que significa a palavra holocausto? E aqui ele fala que ascender ou ir para cima. Ele vai falar sobre a cerimônia da oferta queimada, completamente entregue à consagração do Senhor. E no item 2 vai falar os objetivos deste holocausto. Então, primeiro ele define o que é o holocausto. O segundo, qual o objetivo do holocausto? E ele apresenta eram os principais objetivos do holocausto. Primeiro, tornar o homem propício a Deus. Então, através daquele sacrifício, o homem tinha condições de apresentar-se diante de Deus. E segundo, aprofundar o relacionamento, a comunhão com o Deus de Israel. E terceiro elemento desse primeiro tópico vai falar sobre a tipologia. Que tipo é isso, o holocausto? E, obviamente, os profetas sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios e que uma aliança superior e definitiva seria providenciada por Deus através do Messias. Davi, por exemplo, estava ciente de que o holocausto apontava para um sacrifício ainda melhor. Por isso que a gente fala da tipologia. Então, o resuminho do tópico 1, que vai definir o que é o holocausto, qual o objetivo do holocausto e qual a tipologia do holocausto, diz: o holocausto é a oferta principal e a mais antiga do Antigo Testamento. Nós temos um subsídio bíblico teológico, a origem dos sacrifícios, que é muito interessante esse material aqui. E temos o tópico 2 da lição, o holocausto na história de Israel. Então ele vai falar que o holocausto está presente no período patriarcal. Que período é esse? O período patriarcal que ele estabelece aqui é de Noé até os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó.
Ele vai chamar esse período, então, como sendo o período patriarcal. E o primeiro sacrifício, então, ele vai apresentar aqui que, além daquele cordeiro que será morto para que se coloque vestes nos nossos pais, Adão e Eva, vai pegar o sacrifício de Abel, que foi cheirado por Deus, acolhido por Deus. O segundo item do tópico 2 vai falar sobre o período de Moisés, o período da lei, o período mosaico. Após a saída de Israel do Egito, então, aí Deus, através de Moisés, vai instruir, vai orientar, vai ensinar, vai exigir, vai reivindicar um culto com sacrifícios de animais, a cerimônia que nós encontramos no livro de Levítico. E o terceiro subtópico fala do período nacional. Então, após a conquista de Israel da terra de Canaã e de se institucionalizar-se ali, então começa também, ou melhor, dá continuidade a esse culto, mas agora já como uma nação, como um país. E você encontra então esses elementos nesse período em que se tem a identidade de Estado-nação do povo de Israel após a conquista da Terra Santa. Então o tópico 2, o holocausto, faz parte, está intimamente ligada à história de Israel, está na alma judaica, está no povo de Israel a questão do holocausto. Há um subsídio bíblico, teológico, que fala sobre sacrifícios para todo Israel. E temos o item 3, o tópico 3, que eu diria que é o tópico mais importante dessa lição. Por quê? Porque ele não vai mais definir como foi no tópico 1. Ele não vai simplesmente mostrar a historicidade como está no tópico 2. Agora, ele vai falar sobre Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Então ele inicia falando da encarnação. A encarnação de Jesus é para que se cumprisse o Salmo 46. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então, a encarnação de Jesus é o cumprimento cabal e perfeito da profecia davídica. O Messias, então, reconhece, através do salmista, que os holocaustos são ineficazes. Ao ponto do salmista dizer, se o Senhor se agradasse do holocausto, eu te ofereceria. Não é? Então veja que perdeu a eficácia. Mas o sacrifício de Jesus, graças à propiciação, a sua obra é eficaz, é único. Então fala no primeiro momento sobre a encarnação de Cristo, o Verbo que se fez carne. Você precisa entender isso. Como o Senhor, o nosso Deus, ama você que está me acompanhando nessa aula. Você é objeto do amor de Deus. Porque Ele enviou o seu único Filho, o Verbo se fez carne, para salvar a sua alma. Olha como pairava sobre todos os homens uma terrível condenação. Mas graças a Deus que o Verbo se fez carne, e graças à encarnação do Senhor Jesus, Ele então, como Cordeiro perfeito, salva a nossa alma da condenação eterna. O que sangue depois, o que rituais religiosos não tiveram eficácia, o sangue de Jesus tem eficácia, tem poder. Então o sacrifício, o sofrimento de Cristo, assim como aquelas vítimas eram entregues ao holocausto, Jesus, como um cordeiro mudo, o profeta Isaías fala, ele não abriu a sua boca. Então, como um cordeiro foi levado ao matadouro, graças a Deus. É a profecia mais explícita que nós temos na palavra de Deus
Aqui em Isaías capítulo 53, parece que o profeta Isaías está aos pés da cruz, quando ele fala, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui então o profeta fala do sofrimento de Cristo, esse cordeiro perfeito, este holocausto, essa oferenda perfeita. E item 3 do tópico 3, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, no auge do sofrimento de Jesus, como um perfeitíssimo holocausto, foi a sua morte no Calvário. Ele foi morto e sepultado, mas ressuscitou para a nossa justificação. Justificou ao terceiro dia, para a glória de Deus Pai. Com a sua ressurreição, Jesus aponta para esse sacrifício perfeito, como ofertante e oferta. Ele é o holocausto dos holocaustos, o mais magnífico de todos os holocaustos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a síntese do tópico 3, Jesus Cristo, o Filho unigênito, o único da natureza do Pai, Deus de Deus, palavra da palavra, verbo do verbo, verdade da verdade, é o sacrifício perfeito. Nós temos um subsídio bíblico teológico, Cristo e a perfeita oferta, e finalmente as considerações finais. Esta lição então é para eu e você, para os seus alunos refletirem sobre o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, um único sacrifício. Felizmente tem cultos que ficam repetindo o sacrifício. Não, irmãos. Hebreus é claro, uma só vez, um só sacrifício. Um sacrifício eficaz. Por essa razão, temos de viver uma vida de santidade e pureza. Quanto mais você sente o poder do sangue de Jesus eficaz na sua vida, você tem prazer de viver a vida em santidade. Não podemos então ignorar o sacrifício de Cristo. Se o fizermos, sobre nós recairá o justo e esperado juízo de Deus, conforme Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu convido você que é professor, você que deseja ser professor, você que é aluno, mas quer se aprofundar, convido você para participar da nossa aula de formação continuada para professores de escola bíblica dominical adultos, segmento adultos. Todo sábado, das 16 às 17h30, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas, São Paulo. Nosso pastor-presidente, pastor Paulo Freire Costa, que convida todos para essa aula, para nós nos capacitarmos, nos prepararmos, para que no domingo, você cheio da graça de Deus, com domínio da matéria, possa ministrar e abençoar o povo de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.